Você já parou para pensar que buscar refúgio nos seus filhos na velhice pode ser o maior obstáculo para uma vida plena que Deus planejou para você? Já te perguntaste se viver perto dos teus filhos na velhice é realmente a melhor decisão? Muitas vezes pensamos que a proximidade familiar nos trará paz e segurança. Mas a Bíblia nos ensina que a nossa verdadeira estabilidade não vem dos laços humanos, mas da nossa dependência de Deus. Em Gênesis 12, versículo 1, está escrito: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus chamou Abraão para deixar o seu círculo familiar, porque tinha um plano maior para ele. Hoje vamos explorar por que depender dos teus filhos na velhice pode ser um erro que te impede de viver o plano que Deus tem para ti. Descobrirás como a autossuficiência espiritual e a confiança em Deus podem te oferecer uma vida mais plena nesta etapa. Estás pronto para entender como o teu destino na velhice pode ser maior do que imaginas? Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer descobrir o plano de Deus para a sua velhice e inscreva-se no canal para mais conteúdos assim. A vida nos leva por caminhos inesperados. Da juventude à idade adulta, esforçamo-nos por construir um lar, criar os nossos filhos e preparar-nos para o futuro. Mas o que acontece quando chegamos à velhice e acreditamos que a única maneira de garantir o nosso bem-estar é viver perto deles? Muitos pensam que é a decisão mais sábia, mas o que ignoram é que isso pode tornar-se um erro que afeta não só a sua tranquilidade, mas também a relação com os próprios filhos. A Bíblia nos mostra que depender excessivamente dos outros, mesmo da família, pode ser uma armadilha. Em Provérbios 22, versículo 7, está escrito: o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é escravo do que empresta. Isto não se aplica apenas ao dinheiro, mas também à dependência emocional e à expectativa de que os nossos filhos sejam a fonte da nossa segurança. Não é Deus o nosso verdadeiro sustento. Não foi Ele quem prometeu cuidar de nós em todas as etapas da vida, sem nos darmos conta, quando buscamos mais o apoio dos nossos filhos do que o de Deus, colocamos-nos numa posição vulnerável, limitando a nossa liberdade e condicionando o nosso bem-estar à vontade de outros. Muitos pais acreditam que viver perto dos filhos lhes trará uma vida mais plena, que estarão rodeados de amor e cuidado. Mas o que não consideram é que essa convivência forçada pode gerar tensões, frustrações e, em alguns casos, conflitos que poderiam ter sido evitados. A dependência financeira é um dos maiores perigos nesta etapa. Quando se perde a autonomia econômica e se começa a depender dos filhos, cria-se muitas vezes uma dinâmica de controle disfarçada sob a aparência de ajuda. No início, pode parecer um ato de amor por parte dos filhos, mas com o tempo pode tornar-se um fardo. A Bíblia nos lembra que a prudência é essencial para evitar essas situações. Em Provérbios 6, versículos 6 a 8, lemos: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha os seus caminhos, e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem superintendente, nem governador, prepara no verão o seu pão, ajunta no tempo da ceifa o seu mantimento. Deus nos ensina
a ser previdentes, a não depender dos outros, mas a confiar na sua provisão e na capacidade que Ele nos dá para gerir os nossos recursos. Alguns acreditam que, ao mudar-se para perto dos filhos, garantirão um fim de vida tranquilo, rodeados de companhia e cuidados. Mas o que acontece quando os filhos têm as suas próprias famílias, responsabilidades e problemas? O que parecia inicialmente uma bênção pode tornar-se uma fonte de frustração. Há pais que começam a sentir-se como um fardo, percebendo que as suas necessidades emocionais não são satisfeitas, como esperavam, que a proximidade não trouxe o calor familiar que imaginavam. Porque o amor não se mede pela distância física, mas pela disposição do coração. Deus nunca nos criou para viver numa dependência emocional que nos impeça de ver mais além. Ele nos chama a confiar no seu plano, a entender que a nossa vida não é definida pela presença dos nossos filhos, mas pela relação que mantemos com Ele. Em Salmo 37, versículo 25, está escrito: Fui moço, já envelheci, e não vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Se Deus nos sustenta em cada etapa, por que acreditar que a única forma de estar bem é permanecer constantemente perto dos nossos filhos? Alguns, por medo da solidão, sacrificam a sua independência e decidem depender totalmente dos filhos. Mas a solidão nem sempre significa estar fisicamente sozinho. Muitos vivem sob o mesmo teto que os seus filhos e, ainda assim, sentem-se abandonados, ignorados e invisíveis. Vemo-lo constantemente na sociedade, pais que na velhice são tratados com indiferença ou vistos como um peso. Este tipo de convivência pode ser mais doloroso do que viver sozinho, mas com dignidade e um sentido de propósito. Pensemos em Abraão, um homem que poderia ter ficado com a sua família em Ur dos Caldeus, rodeado dos seus entes queridos. Mas ele obedeceu ao chamado de Deus e partiu para um lugar onde não tinha ninguém além da sua fé. Em Gênesis 12, versículo 1, lemos: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não lhe disse para ficar onde estava confortável, rodeado dos seus. Pediu-lhe que partisse, que confiasse nele, que entendesse que o seu plano não dependia da família, mas da missão que Deus tinha para ele. Quantos hoje se agarram à ideia de que só estarão bem se estiverem perto dos filhos, quando na realidade Deus pode estar a chamá-los para algo diferente? Há testemunhos de pessoas que decidiram viver longe dos filhos e encontraram uma vida cheia de significado. Alguns dedicaram-se ao serviço na sua igreja. Outros descobriram novas amizades que se tornaram uma família espiritual. Outros ainda lançaram-se a projetos pessoais que haviam adiado durante anos. Por outro lado, há aqueles que escolheram mudar-se para perto dos filhos e acabaram num ambiente onde se sentem deslocados, sem espaço próprio, dependentes das decisões dos outros. Deus nos chama a uma vida de plenitude, não de resignação. Na parábola do filho pródigo, encontramos uma lição preciosa, não só para os filhos, mas também para os pais. Em Lucas 15, versículo 13, lemos que o filho mais novo juntou tudo que tinha e partiu,
para uma terra longínqua. O pai não o reteve, não o impediu de partir, não tentou mantê-lo perto de si. Ele entendeu que o filho tinha o seu próprio caminho a percorrer. Se o pai tivesse insistido em mantê-lo por perto, talvez tivesse evitado a sua partida, mas também o seu desenvolvimento. Por vezes, o melhor amor que podemos oferecer aos nossos filhos é deixá-los viver o seu próprio processo, em vez de os prender com a expectativa de que devem estar sempre perto de nós. Gostou da ideia? Curta o vídeo, comente Vida Plena e não esqueça de se inscrever para não perder a surpresa no final. Deus é um Deus de planos, de chamado, de propósito. Ele não nos criou para estagnar numa etapa da vida, mas para continuar a avançar até ao último dia. Em Isaías 46, versículo 4, ele promete: até à vossa velhice eu serei o mesmo, até que os vossos cabelos encanecem, eu vos carregarei. Eu o fiz, eu vos sustentarei, eu vos carregarei e vos livrarei. Se ele nos sustenta, por que temer a distância, a independência, o viver de forma autônoma? A verdadeira segurança não está na proximidade dos nossos filhos, mas na fidelidade de Deus. Quando pensamos na velhice, devemos vê-la não como uma etapa de dependência, mas como uma oportunidade de continuar a crescer, a confiar em Deus, a viver com propósito. Não deixes que o medo de estar sozinho te leve a tomar decisões que, em vez de te abençoarem, acabem por roubar-te a paz. Não coloques a tua confiança na presença dos teus filhos, mas na presença de Deus. É Ele quem guia os teus passos, quem sustenta a tua vida e quem te mostrará o melhor caminho a seguir. Desde o início dos tempos, Deus estabeleceu uma ordem para a família e para a vida de cada ser humano. Cada etapa tem o seu próprio propósito, e quando tentamos agarrar-nos a algo que já cumpriu o seu ciclo, corremos o risco de resistir à sua vontade. Muitos pais acreditam que a velhice deve ser vivida em função dos filhos, ficando perto deles, partilhando o seu dia a dia, fazendo ativamente parte das suas vidas, como faziam outrora. No entanto, a palavra de Deus mostra-nos que cada geração tem o seu próprio caminho, o seu próprio chamado, a sua própria missão. Em Gênesis 2, versículo 24, está escrito: por isso, deixa o homem seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e serão uma só carne. Este versículo não fala apenas do casamento, mas do princípio de separação que Deus estabeleceu. Os filhos não foram criados para permanecer ligados aos pais, mas para construir a sua própria história. Quando os pais tentam ficar demasiado perto, pode surgir uma dependência emocional que interfere neste processo. Criar filhos é uma etapa temporária, um mandato sagrado que Deus confia aos pais, mas não é uma relação de posse. Os filhos crescem, tornam-se adultos e devem tomar as suas próprias decisões, sem se sentirem vigiados ou condicionados. Se o amor se torna uma necessidade constante de proximidade, deixa de ser amor e transforma-se num vínculo que limita tanto os pais como os filhos. O plano de Deus para cada pessoa não repousa na permanência física da família, mas na construção de relações saudáveis, que não estejam presas à proximidade geográfica. A Bíblia mostra-nos como Deus chama cada um a seguir o seu próprio caminho. Moisés, criado no palácio do Egito, teve de se separar da sua família adotiva para descobrir o seu verdadeiro propósito.
José, vendido pelos irmãos, foi levado para uma terra distante para que o plano divino se cumprisse na sua vida. Em ambos os casos, a distância não foi uma punição, nem um abandono, mas o meio pelo qual Deus os conduziu ao seu destino. Da mesma forma, para Moisés, separar-se do Egito não significou que deixou de amar o seu povo, mas foi necessário para que se tornasse o líder que os libertaria. José, por sua vez, percebeu que o seu afastamento não foi em vão, quando pôde dizer aos irmãos, em Gênesis 50, versículo 20, Vós intentastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus permite que os caminhos dos pais e dos filhos se separem, porque a sua vontade não se baseia no conforto humano, mas no crescimento espiritual de cada pessoa. Agarrar-se à proximidade dos filhos pode significar evitar a transição natural que Deus planejou. Quando os pais insistem em viver perto dos filhos sem uma razão válida, além do medo da solidão, podem tornar-se uma presença que limita a independência daqueles que dizem amar. Isto não significa que os laços familiares devam ser rompidos, mas que devem evoluir para algo mais equilibrado. A Escritura ensina-nos que o amor não busca o seu próprio interesse, mas o bem-estar do outro. Em 1 Coríntios 13, versículos 4 e 5, lemos: O amor é paciente, é benigno. Não busca o seu próprio interesse. Amar os filhos é permitir-lhes viver as suas vidas sem sentir o peso de expectativas que não lhes cabem. Quando os filhos formam as suas próprias famílias, estabelecem novas dinâmicas, novas prioridades, novos compromissos. Um pai ou uma mãe que busca estar constantemente presente na vida dos filhos corre o risco de interferir nesse processo sem se dar conta. Deus deu-lhes uma nova responsabilidade. Jesus, ao iniciar o seu ministério, mostrou claramente que a sua missão estava acima de qualquer relação terrena. Quando Maria e os seus irmãos vieram procurá-lo, ele respondeu em Mateus 12, versículos 48 a 50, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Com isto, Jesus não desprezou a relação com a sua família, mas ensinou que a verdadeira conexão entre as pessoas não repousa na proximidade física ou nos laços de sangue, mas no plano divino. A prioridade de cada crente deve ser seguir a vontade de Deus, não agarrar-se a estruturas familiares que podem tornar-se um fardo. Quer mudar sua visão sobre a velhice? Deixe um like, comente amém e assista até o final para uma revelação que vai te surpreender. Se até Jesus estabeleceu que o seu chamado estava acima da relação com a sua mãe e irmãos, porque tantos insistem que a sua felicidade depende da proximidade com os filhos. O problema não é querer estar perto deles, mas acreditar que isso é indispensável para a paz e a estabilidade na velhice. Alguns tomam decisões baseadas na nostalgia, no medo do futuro, na ideia de que estarão mais protegidos se ficarem fisicamente próximos dos filhos. Mas Deus não nos chama a viver no medo, mas na fé. Em 2 Timóteo 1, versículo 7,
está escrito: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Quem confia em Deus não precisa buscar segurança nas pessoas, porque sabe que o verdadeiro refúgio está nele. A Bíblia ensina-nos que cada etapa da vida tem o seu próprio propósito. No Antigo Testamento, os anciãos eram considerados fontes de sabedoria, líderes espirituais que guiavam as gerações mais jovens com seus conselhos e ensinamentos. Não estavam ligados à dependência dos filhos, mas ocupavam um lugar de honra na comunidade. Em Jó 12, versículo 12, lemos: nos anciãos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. A velhice não é um tempo de espera passiva, mas uma oportunidade de continuar a ser uma bênção. Aqueles que passam este tempo focados na proximidade com os filhos correm o risco de perder de vista o que Deus ainda quer realizar através deles. O medo de estar longe dos filhos não deveria definir as decisões na velhice. Deus permanece o mesmo, independentemente da etapa da vida em que nos encontramos. Em Isaías 41, versículo 10 está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isto significa que o sustento de Deus não depende nem do nosso local, nem das pessoas que nos rodeiam. Quem caminha com Deus nunca está sozinho. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta promessa é suficiente para entender que a proximidade com os filhos não pode ser a base da segurança na velhice. Deus é aquele que sustenta, que provê, que fortalece. Se Ele planejou cada etapa da vida, então também previu tudo o que é necessário para que cada um a viva da melhor forma. Confiar em Deus implica soltar o controle e aceitar que os seus planos são sempre melhores. A proximidade física com os filhos não é uma garantia de bem-estar, mas a confiança em Deus, sim. Quando a fé substitui o medo, a paz de Deus enche o coração. Em Filipenses 4, versículo 7 está escrito: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A verdadeira segurança não está nos laços humanos, mas na presença inabalável de Deus em cada etapa da vida. A proximidade física nem sempre garante uma verdadeira união entre as pessoas. Muitos acreditam que ao viver perto dos filhos, a relação se fortalecerá, que partilharão mais tempo juntos, que haverá um vínculo mais estreito e profundo. No entanto, a realidade mostra que a proximidade nem sempre significa conexão, e em muitos casos pode gerar tensões mal entendidos e uma sensação de solidão mais profunda do que a distância em si. A verdadeira comunhão não depende da proximidade, mas da disposição do coração. A Bíblia mostra-nos que o amor e a unidade não estão submetidos à geografia, mas à intenção e ao plano que Deus estabelece em cada relação. Em Salmo 68, versículo 6, está escrito: Deus faz que os solitários habitem em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra seca. Este trecho revela uma verdade poderosa. Deus não nos deixa sós, mas provê as relações necessárias em cada etapa da vida. Não é a proximidade com os filhos
que traz a plenitude, mas a certeza de estar no lugar certo, no plano divino. O erro de medir o amor pela proximidade pode levar a expectativas erradas. Alguns acreditam que, ao estar fisicamente presentes na vida dos filhos, receberão atenção, afeto e companhia. Mas, muitas vezes, descobrem que essa proximidade não se traduz em tempo de qualidade ou numa relação mais próxima. Por vezes, viver demasiado perto pode gerar uma sensação de invasão, uma perda de espaço individual e uma erosão da dinâmica familiar. Jesus ensinou que a relação mais importante não é aquela que repousa na proximidade física, mas a que se baseia na vontade de Deus. Em Lucas 8, versículo 21, quando lhe disseram que a sua mãe e irmãos o procuravam, ele respondeu: "Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O plano da família não é uma permanência imutável, mas o crescimento e a evolução de cada membro. Deus permite que os caminhos se separem para que cada um possa cumprir o seu chamado sem interferências. Antes de tudo, clique no like. Se você ama a sua família, inscreva-se no canal e fique até o final para um segredo que pode transformar sua vida. Quando os pais insistem em ficar perto dos filhos, sob o pretexto de manter a união familiar, podem dificultar o processo natural de independência e desenvolvimento. Em muitos casos, a distância física fortalece a relação, permitindo que cada um valore os momentos partilhados sem a pressão de uma convivência constante. Jesus mostrou que o amor não é limitado pela proximidade. Após a sua ressurreição, ele não ficou fisicamente com os discípulos, mas enviou-os para cumprir a sua missão. Não lhes disse para ficarem juntos num único lugar, mas para partirem. Em Mateus 28, versículos 19 e 20, ele declarou: "Ide fazei discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." A sua presença não dependia de um espaço físico, mas de uma conexão espiritual que transcendia a distância. Uma proximidade imposta pode gerar tensões. Os filhos que formam as suas próprias famílias precisam de estabelecer o seu próprio ritmo, os seus próprios costumes, o seu próprio espaço. Quando os pais decidem viver demasiado perto, na esperança de participar ativamente do seu dia a dia, podem deparar-se com a realidade de que os filhos têm outras prioridades, outras responsabilidades, outros compromissos. Isso pode gerar decepções, sentimentos de rejeição e frustração, afetando a relação em vez de a fortalecer. Uma convivência forçada não é sinônimo de amor. Em muitos casos, a distância permite preservar o respeito e a admiração mútua, enquanto uma proximidade excessiva pode levar à monotonia e à falta de apreciação. Preparado para este conteúdo? Comente "Quero mais", dê um like e se inscreva para não perder o final impactante deste vídeo. A Bíblia mostra-nos que até os grandes homens e mulheres de Deus tiveram de enfrentar momentos em que a separação foi necessária para que o plano divino se cumprisse. Abraão teve de deixar a sua terra e parentela para caminhar pela fé rumo à promessa de Deus. Moisés afastou-se da sua família no Egito para ser preparado no deserto. Paulo viajou de lugar
em lugar, sem se fixar num único local, entendendo que a sua missão não dependia de um grupo específico de pessoas, mas da vontade de Deus. Em cada caso, a distância não enfraqueceu as suas relações significativas, mas permitiu que cada um cumprisse o seu chamado sem apegos emocionais que interferissem no plano divino. O verdadeiro amor não impõe condições nem exige a presença constante do outro. Em 1 Coríntios 13, versículo 5, lemos que o amor não busca o seu próprio interesse. Amar os filhos é dar-lhes a liberdade de construir o seu próprio caminho sem impor a proximidade como medida de afeto. Da mesma forma, os filhos que amam os seus pais não precisam de os ter fisicamente perto para o provar, mas podem honrá-los e cuidar deles sem que isso implique uma dependência permanente. O medo da solidão é uma das razões pelas quais muitos pais insistem em viver perto dos filhos. No entanto, a verdadeira companhia nem sempre vem daqueles que estão mais próximos, mas daqueles que estão verdadeiramente presentes no coração e na mente. A Bíblia lembra-nos que Deus é aquele que provê tudo o que é necessário, incluindo relações significativas que podem surgir em qualquer etapa da vida. Em Isaías 41, versículo 10, lemos: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A sociedade impôs a ideia de que na velhice se deve depender dos filhos, mas isso não é uma verdade bíblica. A Escritura mostra que cada pessoa tem um propósito que vai além da família imediata. Em Tito 2, versículos 3 a 5, os anciãos são exortados a ser mentores para as novas gerações, a ensinar e aconselhar com sabedoria. Isso demonstra que a velhice não é um tempo de espera passiva, mas uma oportunidade de permanecer útil no reino de Deus. Aqueles que dedicam o seu tempo a servir, ensinar e partilhar as suas experiências com outros encontram um propósito que ultrapassa a proximidade com os filhos. O desejo de estar perto da família é natural, mas quando se torna uma necessidade que define a identidade e a estabilidade emocional, pode transformar-se num obstáculo ao crescimento espiritual. Deus não nos chama a viver presos a um lugar ou a uma pessoa, mas a confiar na sua direção em cada etapa da vida. Em Filipenses 4, versículo 7, lemos: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O amor expressa-se na liberdade, não na posse. A relação entre pais e filhos deve repousar no respeito, na compreensão mútua e na confiança de que Deus tem um plano para cada um. A proximidade física pode ser um presente quando acontece naturalmente, mas não deve tornar-se uma obrigação nem uma condição para a felicidade. Deus é o verdadeiro sustento na velhice, o refúgio seguro que não depende da presença dos filhos, mas da sua fidelidade eterna. A velhice não é um fim, mas o início de uma nova missão. Durante anos, o foco da vida esteve em construir, edificar, criar e prover. Mas quando os filhos seguem o seu próprio caminho, quando a casa outrora cheia de vozes fica agora silenciosa, quando os dias
não são mais ritmados por responsabilidades que pareciam inesgotáveis, surge uma questão. E agora, para muitos, a resposta foi buscar refúgio na proximidade com os filhos, acreditando que a estabilidade emocional, a companhia e o sentido da vida se encontram em permanecer fisicamente perto deles. No entanto, a Escritura mostra-nos que Deus tem planos muito maiores. A velhice não é um tempo de espera passiva, mas uma etapa em que Ele continua a chamar, guiar e usar aqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz e seguir a sua direção. Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe disse para deixar tudo para trás. Não era um jovem com a vida toda pela frente. Não estava no início da sua história, mas numa etapa em que muitos pensariam que era hora de se estabelecer, de desfrutar do que havia construído, de ficar perto dos seus. Mesmo assim, Deus lhe disse em Gênesis 12, versículo 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A ordem de Deus não estava sujeita ao conforto. Ele não lhe deu a opção de ficar perto da família para evitar a solidão, nem lhe prometeu que o caminho seria fácil. Simplesmente lhe disse para ir. Não lhe explicou os detalhes, não lhe mostrou um mapa claro, deu-lhe apenas uma direção e pediu-lhe que confiasse. Se Deus pôde chamar Abraão na velhice, se pôde dar-lhe uma missão que implicava sair da sua zona de conforto, se pôde movê-lo de um lugar conhecido para um lugar incerto. Porque muitos acreditam que o seu propósito termina quando alcançam uma idade avançada. Jesus nunca apresentou a vida como um caminho de estagnação, mas como uma transformação constante. Ao longo da Bíblia, Deus sempre chama, empurra, guia. Não há um único exemplo em que o Senhor diga, é suficiente, fica onde estás, não há mais nada para ti. Mesmo na velhice, os planos de Deus permanecem ativos. Moisés tinha 80 anos quando foi chamado para libertar Israel. Em Êxodo 7, versículo 7, menciona-se a sua idade com clareza, como se Deus quisesse deixar um testemunho de que nunca é tarde demais para cumprir uma missão. Caleb, aos 85 anos, declarou com ousadia em Josué 14, versículo 10. Estou hoje tão forte como no dia em que Moisés me enviou, e reclamou a terra que Deus lhe havia prometido. Estes homens não viam a sua idade como uma desculpa para se agarrar ao passado, mas como uma oportunidade de continuar a caminhar na vontade de Deus. A ideia de que a velhice é um tempo de aposentadoria, de dependência de espera, não vem da Escritura. A verdadeira estabilidade não se encontra na proximidade com os filhos, mas no alinhamento com o propósito divino. Aqueles que buscam refúgio apenas na proximidade familiar correm o risco de perder de vista que Deus pode estar a chamá-los para algo maior. A vida deles não é limitada pela idade ou pela estrutura familiar, mas pela disposição de ouvir a voz de Deus. Jesus indicou claramente que o reino de Deus não funciona segundo os mesmos princípios do mundo. Em Mateus 16, versículo 24, ele disse: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não falou de conforto, não falou de se estabelecer num lugar fixo, não disse que o caminho seria fácil. Falou de renúncia, de sacrifício, de movimento. A dependência emocional dos filhos pode tornar-se um obstáculo para ouvir Deus claramente. Quando o desejo de estar perto dos filhos
se torna a prioridade quando a necessidade de segurança, através da família, supera a confiança em Deus, corre-se o risco de ignorar as oportunidades que o Senhor apresenta. Há aqueles que sentiram o chamado de Deus para se envolver no ministério, para servir a sua comunidade, para se concentrar numa etapa de crescimento espiritual, mas o deixaram de lado por medo de se afastar da família, por temor da solidão, pela crença de que o seu tempo de utilidade acabou. No entanto, a Bíblia não sustenta essa ideia. Em Isaías 46, versículo 4, Deus faz uma promessa inabalável. Até à vossa velhice eu serei o mesmo. Até que os vossos cabelos encanecem, eu vos carregarei. Eu o fiz, eu vos sustentarei, eu vos carregarei e vos livrarei. Se Deus é o mesmo em todas as etapas da vida, por que tantos insistem que a única maneira de se sentir seguro é pela proximidade com os filhos? A história do profeta Elias mostra-nos um princípio poderoso sobre o chamado em diferentes etapas da vida. Após ser usado por Deus de maneira impressionante, chegou um momento em que se sentiu exausto, sem propósito, sem direção. Refugiou-se numa caverna, esperando um sinal, pensando talvez que o seu tempo havia acabado. Mas Deus não o deixou ali. Em 1 Reis 19, versículo 9, o Senhor perguntou-lhe: "Que fazes aqui, Elias?" Não era uma questão de curiosidade, mas um chamado à reflexão. Por que estava ali? Por que parara? Por que deixara de avançar? Elias pensava que não tinha mais nada a oferecer, mas Deus mostrou-lhe que ainda havia trabalho a fazer, que a sua história não estava terminada, que ainda havia passos a dar. O medo de estar sozinho levou muitos a tomar decisões que os afastaram do seu verdadeiro propósito. Buscaram estabilidade na proximidade com os filhos, em vez de a buscar na presença de Deus. Construíram a sua identidade na família, em vez de a construir na missão que Deus ainda tem para eles. Permitiram que o medo ditasse as suas decisões, quando a fé deveria guiar os seus passos. Em Filipenses 4, versículo 7, lemos: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." A paz de Deus não depende das circunstâncias externas, nem da presença dos filhos, nem da estabilidade que o mundo oferece. Deus nunca chamou ninguém a uma vida de estagnação. Cada etapa da vida traz um novo desafio, uma nova oportunidade de crescimento, uma nova maneira de servir. Aqueles que compreenderam este princípio sabem que o seu valor não reside na proximidade com os filhos, mas na proximidade com Deus. Sabem que a verdadeira companhia não depende da família terrena, mas da relação com o Pai Celestial. Sabem que a missão não para porque os anos avançam, mas que cada dia é uma oportunidade de continuar a caminhar no propósito divino. A Escritura deixa-nos um ensinamento claro. Deus continua a falar, a chamar, a enviar. O problema não é a idade, nem a distância, nem a mudança de circunstâncias. O problema surge quando o coração se fecha ao que Deus quer fazer, quando se escolhe o conforto em vez do desafio, quando se permite que o medo tome o controle em vez da fé. A história da Bíblia está repleta de homens e mulheres que foram chamados em momentos em que muitos pensariam que o seu tempo
havia acabado. E, no entanto, Deus os usou de maneiras extraordinárias. Cada pessoa deve perguntar-se se está agarrada à ideia de que a proximidade com os filhos é a sua única opção ou se está pronta a ouvir a voz de Deus e responder ao seu chamado, independentemente de para onde isso a leve. Deus continua a ter planos, propósitos, e a renúncia, o sacrifício e o movimento são parte disso. Quando os pais insistem em viver perto dos filhos sem uma razão válida, além do medo da solidão, podem tornar-se uma presença que limita a independência daqueles que dizem amar. Os filhos não podem dedicar-lhes o tempo esperado, e essas situações podem levar os pais a sentir-se deslocados ou ignorados, alimentando sentimentos de dor e desilusão difíceis de gerir. Deus chama cada pessoa a encontrar o seu propósito e satisfação nele, não nas relações humanas. Em Isaías 26, versículo 3, lemos: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isso significa que a estabilidade emocional e a plenitude não dependem da presença dos filhos, mas de uma relação profunda com Deus. Quando o coração está no lugar certo, não há espaço para ressentimentos, pois entende-se que o amor não se mede pela quantidade de tempo partilhado, mas pela qualidade da relação cultivada. O perigo do ressentimento não afeta apenas a relação entre pais e filhos, mas também pode endurecer o coração e afastar as pessoas de Deus. A amargura é um veneno que contamina tudo que toca. Em Hebreus 12, versículo 15, lemos: Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Quando o ressentimento se enraiza no coração, começa a afetar não só a forma como vemos os nossos filhos, mas também as relações com os outros e com Deus. Aqueles que se sentem magoados porque as suas expectativas não foram cumpridas podem tornar-se críticos distantes, fechados na sua própria dor, incapazes de desfrutar da vida que Deus ainda lhes oferece. O perdão é a chave para impedir que o ressentimento se instale. Jesus ensinou que perdoar é uma decisão que liberta não só aquele que é perdoado, mas também aquele que escolhe soltar. Em Mateus 6, versículos 14 e 15, ele disse: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdoar não significa justificar atitudes que causaram dor, mas escolher não deixar que essas feridas definam a vida. Para evitar o ressentimento na velhice, é necessário aprender a soltar as expectativas e viver com gratidão pelo que Deus deu, em vez de focar no que parece faltar. As relações familiares devem ser baseadas no amor, não na obrigação. Os filhos não são chamados a ser o centro da vida dos seus pais, e os pais não devem ser um fardo para os filhos. Cada pessoa tem o seu próprio chamado, o seu próprio caminho, o seu próprio propósito em Deus. Quando se entende que a proximidade física não determina a profundidade de uma relação, pode-se viver com mais liberdade e com a confiança de que o amor verdadeiro repousa no respeito, no apoio e na oração mútua. Deus deseja que a velhice seja uma etapa de plenitude, não de frustração.
Em Salmo 92, versículos 12 a 14, lemos: Os justos florescerão como a palmeira. Ainda na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Aqueles que colocam a sua esperança em Deus, em vez de na atenção dos filhos, podem desfrutar desta etapa com alegria e um sentido de propósito. A chave é entender que a verdadeira segurança não vem de quem está perto de nós, mas da confiança de que Deus provê tudo o que é necessário para viver com paz e gratidão. Quando seu coração está no lugar certo, não há espaço para ressentimentos, apenas para a alegria de saber que cada etapa da vida tem um propósito e que Deus continua a ter planos para aqueles que escolhem confiar nele. A verdadeira segurança na velhice não provém da proximidade com os filhos, mas da confiança em Deus. A ideia de que a estabilidade emocional e o bem-estar dependem da presença física da família é uma construção humana que não reflete o plano divino. Ao longo da Escritura, Deus nunca apresenta a velhice como uma etapa de dependência absoluta dos filhos, mas como um tempo em que a sua fidelidade se manifesta de maneira ainda mais profunda. Confiança em Deus é o melhor legado que se pode deixar, não só porque liberta os filhos de um fardo que não lhes cabe, mas também porque assegura uma vida cheia de significado e plenitude até ao último dia. O livro dos Salmos declara que Deus sustenta os justos, mesmo na velhice. Em Salmo 37, versículo 25, o rei Davi testemunha: Fui moço, já envelheci, e não vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esta declaração é uma promessa de que Deus não abandona aqueles que nele confiam. No entanto, muitos vivem preocupados com o futuro, temendo a solidão, a falta de recursos ou a perda do seu papel na vida dos filhos. É nestes momentos que a fé deve ser mais forte que o medo. A dependência emocional e a ansiedade face ao futuro geram apenas angústia, mas aqueles que aprenderam a depender de Deus encontram paz em todas as circunstâncias. Jesus ensinou que preocupar-se com o futuro é um fardo inútil. Em Mateus 6, versículos 31 a 34, ele disse: Não vos inquieteis, pois dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, mas vosso Pai Celestial sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este trecho mostra claramente que Deus é o provedor, o sustento, aquele que cuida de cada detalhe. Quando se confia nele, não é necessário agarrar-se à segurança que os filhos poderiam oferecer, pois a verdadeira estabilidade vem da sua presença e da sua provisão. A vida dos patriarcas e profetas mostra que a confiança em Deus transcende a idade. Abraão, Moisés, Caleb e muitos outros continuaram a caminhar na fé, mesmo quando a sociedade os julgaria velhos demais para avançar. Moisés tinha 80 anos quando Deus o chamou para libertar o seu povo. Caleb, aos 85 anos, reclamou a terra que Deus lhe prometera. A velhice e nunca foi um obstáculo para aqueles que entendiam que a sua vida não dependia das circunstâncias externas, mas da fidelidade de Deus. Quando o espírito permanece preso, há a ideia de que a felicidade só pode ser encontrada
na proximidade dos filhos, perde-se a oportunidade de experimentar o que Deus ainda quer realizar. O medo da solidão levou muitos a tomar decisões precipitadas, agarrando-se à presença dos filhos, em vez de buscar a direção de Deus. No entanto, a solidão não é uma condição permanente para aqueles que colocaram a sua confiança nele. Em Isaías 41, versículo 10. Deus dá uma promessa inabalável. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esta palavra revela que a verdadeira companhia não se encontra na presença física das pessoas, mas na certeza de que Deus está ali, a cada instante, guiando e fortalecendo. A vida cristã não se baseia no controle, nem na busca de segurança nas relações humanas, mas no abandono total à vontade de Deus. Quando os filhos percebem que os seus pais colocaram toda a sua felicidade neles, podem sentir-se pressionados, mesmo que os amem profundamente. A melhor maneira de abençoar a família não é através de uma presença constante que exige atenção, mas deixando um legado de fé e confiança em Deus. Em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, é ordenado que os ensinamentos do Senhor sejam transmitidos às gerações seguintes. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás quando estiveres em tua casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. O propósito da relação entre pais e filhos não é a dependência, mas o ensino da fé, assegurando que o conhecimento de Deus seja transmitido pelo testemunho de uma vida confiante no seu cuidado. A ideia de que a proximidade com os filhos é sinônimo de estabilidade levou muitos a perder oportunidades preciosas. Em vez de dedicar o seu tempo a servir e ensinar e continuar a crescer espiritualmente, agarram-se a uma estrutura familiar que já evoluiu. Mas Deus não criou a vida para que ela estagne. Cada etapa tem o seu propósito, e a velhice não é exceção. Em Tito 2, versículo 3, Paulo exorta os anciãos a serem exemplos de fé e a guiar os mais jovens. Que os anciãos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos, na fé, no amor, na paciência. Que as mulheres idosas, de igual modo, tenham um proceder santo, sejam mestres do bem. Esta é a verdadeira função daqueles que alcançaram uma idade avançada, ser guias, um apoio, uma luz, e não agarrar-se à vida dos filhos como se a sua própria existência dependesse disso. A dependência emocional pode tornar-se uma barreira que impede pais e filhos de viver em liberdade. Jesus ensinou que a vida dos seus discípulos não deve ser fundada em laços terrenos, mas na relação com Deus. Em Mateus 10, versículo 37, ele disse: "Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim." Com isto, ele não chamou a indiferença ou negligência para com a família, mas colocou Deus como prioridade. Quando ele está em primeiro plano, o amor pelos filhos expressa-se na liberdade, não na necessidade. Na bênção, não no fardo. A vida de fé é um convite constante a acreditar que Deus é suficiente. Aqueles que aprenderam
a depender da sua vontade, entendem que a felicidade não está ligada à proximidade dos filhos, mas à certeza de que ele cuida de tudo. O verdadeiro legado que se pode deixar às gerações futuras não é a insistência numa presença constante, mas o exemplo de uma vida que reflete a segurança em Deus. Em 2 Timóteo 1, versículo 5, Paulo menciona a fé de Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo, como uma influência poderosa na sua vida espiritual. Não foi a proximidade delas que moldou Timóteo, mas o seu exemplo de fé inabalável. Cada dia é uma oportunidade de crescer, de confiar, de viver com um propósito. A velhice não é um tempo de espera passiva, mas uma etapa em que Deus continua a manifestar a sua glória através daqueles que estão dispostos a seguir a sua direção. Aqueles que entendem esta verdade vivem em paz, sem se agarrar à presença dos filhos como uma necessidade, mas desfrutando de cada momento com gratidão, sabendo que Deus é aquele que sustenta cada aspecto da sua vida. Em Filipenses 4, versículo 19, lemos: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória em Cristo Jesus." Esta promessa é suficiente para caminhar sem medo, com a certeza de que nada de essencial faltará. A confiança em Deus é o melhor legado que se pode deixar, pois ensina que a segurança não depende das circunstâncias humanas, mas da sua fidelidade eterna. Aqueles que escolhem viver segundo esta perspectiva desfrutam de cada etapa sem medo, sem angústia, sem sentir que a sua felicidade está nas mãos de outros. A paz que vem de Deus não precisa de garantias terrenas, pois repousa na certeza de que Ele nunca falha. A velhice é uma etapa de revelação. Não é apenas o resultado dos anos acumulados, nem a consequência natural do passar do tempo, mas um processo intencional no plano de Deus. Não é um período de espera, de resignação ou de dependência, mas uma oportunidade de descobrir verdades que antes estavam ocultas, de viver com mais plenitude e de experimentar a fidelidade de Deus de maneira mais profunda. No entanto, muitos chegam a esta etapa com uma visão limitada, acreditando que a proximidade com os filhos é a chave para a estabilidade emocional e o sentido da vida, quando na realidade este tempo oferece uma riqueza espiritual que só pode ser compreendida com a perspectiva certa. Na juventude, a vida é marcada pelo esforço pela construção, pela busca de objetivos e pela necessidade de estabelecer raízes. Mas na velhice, as prioridades mudam. Deus permite que esta etapa seja diferente, não porque há menos a fazer, mas porque o chamado é outro. Quando o foco permanece em agarrar-se à família como única fonte de segurança, perde-se a oportunidade de ver o que Deus está a fazer. Na Escritura, a velhice nunca é descrita como uma etapa de dependência extrema ou de necessidade constante da presença dos filhos. Pelo contrário, é apresentada como um tempo de sabedoria, de autoridade espiritual, de novas missões divinas. É um período em que a relação com Deus se torna mais íntima do que nunca, pois o ruído das distrações da vida diminui, permitindo ouvir a sua voz mais claramente. A mentalidade de que os filhos devem ser a fonte de bem-estar na velhice é uma construção humana sem fundamento na palavra. Em cada etapa da vida, Deus proveu o que é necessário.
Ele abriu caminhos e sustentou aqueles que nele confiam. A confiança na proximidade dos filhos nasce muitas vezes do medo do desconhecido, do receio da solidão ou da ideia de que sem eles a vida perde o sentido. Mas a verdade é que depender dos filhos pode tornar-se um obstáculo para descobrir o propósito que Deus tem para a última etapa da vida. Quando o coração se liberta da necessidade de estar fisicamente perto da família e aprende a descansar em Deus, uma nova dimensão de crescimento e plenitude se abre. Uma das maiores erros na velhice é pensar que não há mais nada a aprender. No entanto, é o momento em que Deus ensina as lições mais profundas, aquelas que requerem maturidade para serem compreendidas, a paciência, a gratidão, o abandono total à sua vontade, a capacidade de soltar o que já não é necessário e de abraçar o que realmente tem valor. Essas verdades só podem ser plenamente assimiladas nesta etapa. A juventude foca-se em adquirir a idade adulta em consolidar. Mas a velhice tem um chamado diferente: transmitir, deixar um legado, viver com sabedoria e preparar-se para a eternidade. Muitos chegam à velhice com um sentimento de perda, acreditando que o melhor da sua vida ficou para trás, que já não são necessários, que o seu papel se reduz a ser espectador da vida dos filhos. Mas Deus não vê a velhice assim. Ele a considera um tempo de honra, de propósito, de influência. Nas Escrituras, os anciãos eram os conselheiros do povo, os guardiões da sabedoria, aqueles que dirigiam com discernimento e autoridade. Esse é o plano divino. A velhice não é um tempo de espera, mas de vida, numa nova dimensão em que a força física pode diminuir, mas o espírito se fortalece e a comunhão com Deus se intensifica. Viver perto dos filhos não é um erro em si, mas torna-se um erro quando se transforma num refúgio equivocado, na única estratégia para enfrentar a velhice ou na solução percebida para a estabilidade emocional e espiritual. Deus nunca criou a família para que ela fosse a base da felicidade de outra geração. Os filhos têm o seu próprio caminho, os seus próprios propósitos, a sua própria missão na vida, e pretender que sejam o centro da vida dos pais só gera frustração e um fardo desnecessário para ambas as partes. Deus permite a separação física em certos momentos, não como punição, mas como uma oportunidade. Quando os filhos crescem e formam as suas próprias famílias, quando as suas vidas tomam direções diferentes, isso não significa que o amor desaparece, mas que a relação evolui. O amor verdadeiro não se define pela proximidade geográfica, mas pela conexão espiritual, pela oração mútua, pelo respeito pelos processos individuais. Deus pode usar a distância para ensinar novas formas de amor, para fortalecer a confiança nele e para libertar ambas as gerações de expectativas que não correspondem ao seu propósito. A verdadeira plenitude na velhice não se encontra em estar rodeado dos filhos a todo momento, mas em estar no centro da vontade de Deus. Cada pessoa tem um chamado que não termina com os anos. Mesmo na velhice, Deus continua a falar, a guiar, a chamar. A presença dos filhos pode ser um conforto, mas não deve ser a principal fonte de segurança. Quando o coração está ancorado em Deus, a paz permanece independentemente de onde os filhos estejam, pois a verdadeira estabilidade
não vem das relações humanas, mas da confiança de que Deus ainda tem um propósito até ao último dia. Os anos não são um sinal de que o tempo de servir terminou, mas de que o chamado assumiu uma nova forma. A sociedade apresenta a velhice como um tempo de aposentadoria, mas Deus a vê como uma etapa de expansão espiritual. Há uma autoridade que só se adquire com a experiência, uma sabedoria que só vem com os anos, uma influência que só pode ser exercida por quem aprendeu a confiar em Deus ao longo da vida. A presença dos filhos não é a chave para viver bem a velhice. A chave é descobrir qual é a missão que Deus reserva para esta etapa e vivê-la com alegria. O erro não reside no desejo de proximidade com a família, mas em torná-la a única fonte de felicidade. A verdadeira companhia nunca dependeu da presença das pessoas, mas da presença de Deus. Quando Ele enche o coração, não há sentimento de abandono, nem medo da solidão, nem necessidade de controlar as circunstâncias para se sentir seguro. O segredo da paz na velhice é aprender a confiar plenamente no fato de que Deus traçou cada etapa da vida com intenção. A conclusão final não é que viver perto dos filhos seja mal em si, mas que torná-lo o centro da velhice é um erro que pode privar da oportunidade de viver a plenitude que Deus preparou. Quando a confiança é colocada nele, a vida enche-se de significado, independentemente de quem está perto ou longe. Deus não criou a velhice como um tempo de nostalgia, mas como uma etapa de profundidade, de revelação, de novas oportunidades. Aquele que escolhe viver segundo esta perspectiva encontra alegria em cada dia, sabendo que o melhor legado que pode deixar aos seus filhos não é a sua presença constante, mas o testemunho de uma vida confiante em Deus até ao fim. Ouvir a mensagem sobre viver com seus filhos na velhice pode ser seu pior erro foi como abrir uma janela para uma nova perspectiva sobre a vida, especialmente sobre a fase da velhice, que muitos de nós brasileiros enxergamos com uma mistura de nostalgia e medo. No Brasil, onde a família é o coração da nossa cultura, onde avós, muitas vezes, são o pilar das reuniões de domingo com feijoada e histórias compartilhadas, é quase instintivo pensar que estar perto dos filhos na velhice é a escolha natural, o caminho para a felicidade e a segurança. Mas esta mensagem, inspirada na sabedoria bíblica, me fez refletir profundamente sobre o que significa verdadeira plenitude nesta etapa da vida. A Bíblia, em passagens como Isaías 46:4, onde Deus promete até a vossa velhice, eu serei o mesmo, até que os vossos cabelos encanecem. Eu vos carregarei, nos desafia a repensar nossas prioridades. Não é a proximidade física com os filhos que garante paz, mas a confiança em Deus que nunca falha. O que mais me tocou foi a história de Abraão, que aos 75 anos ouviu o chamado de Deus para deixar sua terra e sua parentela. Gênesis 12:1. Ele não se agarrou ao conforto da família, mas confiou no plano maior que Deus tinha para ele. Isso me fez pensar em quantas vezes, por medo da solidão, nós brasileiros nos apegamos à ideia de que nossos filhos são nossa única fonte de segurança na velhice. Em nossa cultura, onde o calor humano é
tão valorizado, é fácil cair na armadilha de acreditar que estar perto dos filhos significa automaticamente estar rodeado de amor e cuidado. Mas a mensagem nos alerta: essa proximidade forçada pode gerar tensões, frustrações e até um sentimento de sermos um fardo. Quantos avós, em churrascos familiares ou almoços de domingo, já se sentiram invisíveis, mesmo estando tão perto? Isso ressoou em mim, porque já vi histórias de pais que, na tentativa de estar próximos, perderam a liberdade de viver com propósito, presos a expectativas não correspondidas. A lição mais poderosa que tirei é que a velhice não é o fim, mas uma nova etapa de chamado divino. Em Salmo 92, 12, 14, lemos que os justos, mesmo na velhice, darão frutos, serão viçosos e florescentes. Isso me inspirou a enxergar a velhice como um tempo de renovação espiritual, não de espera passiva. No Brasil, onde a energia da juventude muitas vezes é celebrada, esquecemos que a sabedoria dos mais velhos é um tesouro. A mensagem me fez lembrar de minha avó, que mesmo com cabelos brancos, sempre foi um exemplo de fé, servindo na igreja e ensinando as crianças da comunidade com um sorriso que iluminava. Ela não dependia dos filhos para encontrar propósito. Ela encontrava sua força em Deus. Isso me desafia a perguntar: estou buscando minha segurança nas pessoas ou na presença inabalável de Deus? Aplicar essa lição na vida significa primeiro cultivar a independência espiritual. Em Filipenses 4:19, Deus promete suprir todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Isso me ensina que, em vez de esperar que meus filhos sejam minha fonte de sustento emocional ou financeiro, devo confiar em Deus e buscar a prudência como a formiga de Provérbios 6, 6, 8, que prepara seu sustento com antecedência. No contexto brasileiro, onde muitas vezes os idosos dependem financeiramente dos filhos, isso é um chamado à responsabilidade pessoal, mas também à fé. Planejar a velhice com sabedoria, seja economizando e investindo ou mantendo a saúde, é uma forma de honrar a Deus e preservar a liberdade que Ele nos deu. Além disso, aprendi que o amor verdadeiro pelos filhos não se mede pela proximidade física, mas pela liberdade que oferecemos a eles. Em Mateus 10:37, Jesus diz que quem ama os filhos mais do que a Ele não é digno dele. Isso não significa abandonar a família, mas colocar Deus em primeiro lugar, permitindo que nossos filhos sigam seus próprios caminhos sem o peso de nossas expectativas. No Brasil, onde os laços familiares são tão fortes, isso pode parecer difícil, mas é libertador. Lembro-me de um amigo que decidiu morar em outra cidade para servir numa missão da igreja, mesmo estando na terceira idade. Ele encontrou alegria em novas amizades e em um propósito renovado, sem depender dos filhos. Isso me inspira a buscar meu próprio chamado, seja servindo na comunidade, aprendendo algo novo ou compartilhando minha experiência com outros. Outro aprendizado é evitar o ressentimento. Hebreus 12:15 nos adverte sobre a raiz de amargura que pode contaminar nossas relações. Quantas vezes, em nossas conversas familiares, ouvimos histórias de avós que se sentem rejeitados porque os filhos, com suas próprias vidas, não podem oferecer a atenção esperada. Perdoar
e soltar expectativas é essencial para viver a velhice com paz. No Brasil, onde o diálogo e a reconciliação são tão valorizados, isso significa orar pelos filhos, apoiá-los à distância e confiar que Deus está cuidando de todos nós. Essa atitude não só preserva os laços familiares, mas também nos liberta para viver com gratidão. Por fim, a mensagem me ensinou que a velhice é uma oportunidade de deixar um legado de fé. Em Deuteronômio 6, 6, 7, somos chamados a ensinar a palavra de Deus às gerações futuras. No Brasil, onde as histórias dos mais velhos são tão apreciadas, isso significa compartilhar nossa fé, nossas experiências e nossa confiança em Deus com nossos filhos e netos, não por proximidade física, mas pelo exemplo. Minha aplicação prática é buscar formas de ser uma bênção, talvez escrevendo memórias, participando de um grupo de oração ou ensinando na igreja. A velhice não é o fim, mas um novo começo, onde Deus ainda tem planos, como prometeu em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like agora para apoiar este conteúdo transformador. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade e inscreva-se no canal para não perder nossas próximas reflexões. Nos comentários, escreva: quero viver o plano de Deus, e conte-nos como você planeja aplicar essas lições na sua vida. Assista até o final para uma surpresa que vai te inspirar ainda mais. Vamos juntos descobrir o propósito que Deus tem para cada etapa da nossa jornada.